Então, vamos lá dar continuidade ao nosso encontro de segunda-feira. Quero agradecer muito a sua disponibilidade. Estou muito feliz de você estar aqui. Acho que é muito importante a gente vinha conversando, né, entendendo a proposta da Casa Arara Azul, e aí eu acho muito bacana a gente ter essa oportunidade de conectar com o pessoal que está cada vez mais envolvido aqui com o projeto da gente também, para eles entenderem. Vai ter curso agora, né, e aí eu acho que vai ser uma oportunidade de você apresentar para todo mundo aqui. Vamos ver se o pessoal fala, às vezes o pessoal fala, às vezes o pessoal não fala, mas de qualquer forma vai ficar também disponível na plataforma para ter acesso a todo mundo também, e você trazer um pouquinho a proposta do projeto, né? E o que é que vocês têm construído aí também, tá certo? Então, lembrar que isso aqui começou como uma forma da gente estar capacitando nossos acadêmicos, residentes da pediatria e do cuidado paliativo aqui do serviço da gente do Hospital Infantil Albert Sabin, mas depois a gente começou a perceber que poderíamos formar colaboradores das nossas unidades de cuidados prolongados e da Comissão de Cuidado Paliativo, que do Brasil nós somos muito poucos, aí estendemos os convites, e aí, de repente, a gente começou a ver que tínhamos colegas de vários estados que poderiam contribuir e participar. Então, a gente acabou tendo tantos convidados quanto colegas contribuindo nas atividades, tá? Então, vez ou outra, a gente tem assistindo gente de vários locais, mas o foco acaba sendo um pouco mais norte e nordeste, para a gente acabar conhecendo um pouco mais as realidades que a gente acaba não vendo tanto, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada, e a palavra é sua, minha amiga. Obrigada, Sinara. Obrigada a você pelo convite. Acho a iniciativa fantástica, muito bom depois o encontro também ficar gravado. E, bom, eu vou compartilhar um pouquinho da Casa Arara Azul, né, e o que é exatamente essa instituição que foi fundada, é um projeto familiar, né, por mim junto com a minha mãe. E então esse vai ser um encontro bem assim, um pouco técnico, vou falar dos projetos, mas também vou compartilhar com vocês o desafio por trás da criação de uma instituição de saúde no Brasil, né? Acho que é super importante a gente entender a demanda que existe por novas instituições de saúde, mas o quão difícil também é criar uma nova instituição de saúde por conta de toda a burocracia que existe por trás dessa criação. E às vezes, quando a gente está muito na linha de frente, né, a gente não tem muita noção disso. Normalmente a gente vai trabalhar em instituições que já existem há muito tempo, já são muito renomadas, e a gente vai entendendo aos poucos que criar uma instituição do zero realmente demanda um esforço gigante, e é por isso mesmo que eu vou falar um pouco também das pessoas que estão por trás dessa criação junto comigo e com a minha mãe. Então, primeiro a questão do nome, né? Muita gente me pergunta, por que Casa Arara Azul? E eu gosto de começar com esse slide falando sobre as araras, né? Então, nossa, mas o que isso tem a ver com cuidado paliativo pediátrico? Muito, né? Porque eu acho que na hora que a gente escolhe um nome para representar uma instituição, eu e minha mãe, a gente sempre quis que realmente esse fosse um nome brasileiro. A gente cresce num país onde o nome das instituições mais renomadas são sempre, né, ou em inglês, ou em francês, ou o nome de alguma representatividade, muitas vezes masculina, para colocar aí uma referência, e a gente realmente acha que existe cada vez mais espaço para representar o Brasil com aquilo que diz respeito ao Brasil. Então, as araras azuis, elas são especificamente essas ararinhas totalmente azuis, ela é uma espécie brasileira, né? E aí existe toda essa história por trás da arara azul, né? Ela é uma espécie que quase entrou em extinção, ela é uma espécie cujos hábitos têm uma conexão muito bonita, porque elas nunca voam sozinhas, então eu brinco que acho que a única arara que voa sozinha é a da minha foto de WhatsApp, porque ela está sozinha, mas é uma questão super forte do hábito das araras, né? Elas nunca estão sozinhas. Então, existe toda aí também um estudo, né, por trás da dinâmica de interação das araras, e essa vontade que elas representem a nossa casa, que, para muito além de um espaço físico, representa uma casa de conexão, com o propósito de trabalhar pelo paliativo pediátrico especificamente, tá? As pessoas perguntam, mas vocês pretendem estender, qual que é a ideia? Não, para a gente realmente, desde o princípio, sempre foi
a perspectiva de trabalhar com paliativo especificamente em pediatria. Existe uma demanda gigante, e não só por serviços, mas também por desenvolvimento de novos projetos. Então, tem muito trabalho pela frente, e a gente realmente quer continuar bem focado no paliativo pediátrico. Então, continuando aqui, nomes. Gente, eu gosto desse slide no sentido de falar sobre quantidade de pessoas, né, e trabalho que existe por trás da criação de uma nova instituição de saúde. Então, essa é uma apresentação que ela vai ter um lado um pouco jurídico, tá? Porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Então, como vocês podem perceber, eu não coloquei, a gente tem aqui, né, as idealizadoras, eu e minha mãe, nossa diretora médica, que é a doutora Cíntia, e nossa diretora financeira, que é a Ana Rita. A Ana Rita tem uma trajetória também bem longa em instituições de saúde, e o resto eu não coloquei médico, físio, não coloquei aí classe profissional, porque basta entrar no nosso site para realmente ler ali a bibliografia das pessoas e a trajetória profissional delas, que a gente honra muito. Mas aqui a ideia é falar, gente, olha a quantidade de gente. Porque quando você inicia uma nova instituição de saúde, você precisa corresponder a diversas demandas, né, burocráticas, que têm uma razão de existir, inclusive. Mas o que acontece? Isso torna o trabalho super, né, difícil, complexo. Não é ninguém do nada fala, eu topo, eu quero entrar. Conselhos de instituições filantrópicas, né, sem fins lucrativos, que é o nosso caso, são conselhos não remunerados. Então, imagina, você conseguir pessoas para o conselho fiscal de uma instituição que não remunera você para participar desse conselho fiscal. Por que eu estou insistindo nisso tudo, gente? Porque, mais uma vez, assim, graças a essas pessoas, que a gente conseguiu começar essa instituição. Então, eu dou esse exemplo do Conselho Fiscal, por exemplo, porque é muito difícil você encontrar pessoas que estão dispostas a colocar o nome delas numa instituição nova. Poxa, mas, né? Parece até relativamente fácil. Não, não é fácil. Ou as pessoas desejam ser remuneradas, ou as pessoas têm medo de se envolver, porque a gente está lidando com um tabu. Vocês sabem que paliativo pediátrico é um tabu em muitos aspectos. Então, é isso. Eu gosto de dedicar esse tempo, falar sobre essas pessoas. Atualmente, a gente tem um comitê clínico, um conselho deliberativo, consultivo e um conselho fiscal. Nosso comitê clínico é rotativo, né? Então, a cada 3 anos, a gente tem uma renovação interna do nosso comitê para discutir justamente os projetos que estão sendo colocados em prática. E, basicamente, a gente vive e sobrevive graças a doações. Então, a Casa Arara Azul é uma instituição de saúde sem fins lucrativos, e a gente sobrevive graças a doações. Então, quando a gente fala de captação de recurso dentro da Casa Arara Azul, a gente capta através de pessoas físicas ou pessoas jurídicas que decidem doar recurso para nós. Além disso, a gente tem a possibilidade de entrar com algumas demandas de orçamento público. Isso também é interessante falar, né? Já tive muito essa conversa com a Sinara. Muita gente que está na linha de frente nunca ouviu falar ou não entende, por exemplo, de emenda parlamentar, que é algo super importante. Todos nós, brasileiros, deveríamos entender sobre isso, porque é um recurso nosso, né, que está no orçamento público. Então, a Casa Arara Azul também pode se inserir, né, nesse sentido. Para isso, a gente precisa de um tempo de existência, de projetos executados. Então, é o que eu falo, né, já tive muito essas conversas com a Sinara. A nossa ideia é, a longo prazo, ser uma instituição cada vez mais renomada em paliativo pediátrico, que possa justamente captar recurso para que diferentes projetos de paliativo pediátrico pelo Brasil possam ser executados. Então, vamos falar o que a gente está fazendo hoje, tá? O sonho ele surgiu com a ideia de um hospice, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu e minha mãe, a gente começou, o projeto está comigo desde 2015, e aí, em 2020, a gente começa uma viabilidade financeira. Minha mãe tem formação em administração de empresas, etc. A gente coloca essa viabilidade financeira. Bom, como seria criar um hospice pediátrico em São Paulo? E aí, de lá para cá, muitos aprendizados, muita gente que passou pelo nosso caminho, uma honra imensa a todas essas pessoas, Luciana Dadalto, a doutora Cíntia, a Silvia Barbosa, enfim, muita gente, para chegarmos a várias conclusões, tá? E uma das conclusões o hospice em si, ele é a parte mais cara de todo o projeto de paliativo pediátrico.
E como vocês bem sabem, muitas pessoas aqui entendem muito de paliativo pediátrico, a gente não precisa necessariamente de um hóspice para fazer paliativo pediátrico. Então, se o hóspice é a parte mais cara, vamos começar fazendo aquilo que a gente consegue fazer. Então, não temos o suficiente para construir um espaço físico, e construir um espaço físico é muito caro, de fato, o que a gente pode executar? Então, tudo isso, mais uma vez, desenvolvido pela nossa diretora médica, junto com o pessoal do comitê clínico, né? Só para vocês entenderem, hoje a gente está com algumas linhas de atuação. Então, a primeira é o curso de abordagem primária em paliativo pediátrico. Segunda, grupo terapêutico de acompanhamento de luto para familiares. Terceiro é o paliativo pediátrico em natureza, que particularmente é o meu projeto preferido. Parênteses, eu não gosto de gastar muito tempo falando informações, mas a minha primeira formação é em biologia, mais especificamente biologia molecular. Eu me formei na França, em Montpellier, no sul da França, onde eu morei alguns anos, dos 17 aos 24, e sou apaixonada por tudo que está relacionado à natureza, e vou contar um pouco para vocês essa relação, para além do nome Ararazu, entre a Casa Ararazu e os projetos de natureza. Então, o quarto é o apoio à pesquisa e o quinto, assistência em paliativo pediátrico via telemedicina. Eu vou passar, dar uma pincelada em cada um dos projetos para vocês, e aí no final a gente pode trocar uma ideia, né, se surgirem dúvidas, etc. O curso. Gente, qual que é o objetivo do curso de abordagem primária? Uma palavra, democratizar. Porque, assim, a gente está num país, e vocês bem sabem, que, assim, onde o conhecimento, ele é extremamente hierarquizado. Então, você quer ter acesso, você precisa ter muito recurso para ter acesso. Você quer ser muito bom, você precisa ter muito recurso para ser muito bom. Ou, que eu brinco, as pessoas batalhando pelas vagas de universidade pública, onde, inclusive, muitas vezes as que conseguem vêm de uma instituição particular. É complexo, gente. Educação no Brasil é um debate gigante. Então, esse curso, ele surgiu de algumas discussões onde eu deixei muito claro desde o princípio que acho que existe a perspectiva da existência desses profissionais que dão aula nos melhores lugares. Então, por que a gente não cria uma coisa acessível? A minha segunda formação foi em enfermagem, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer enfermagem no Einstein. E aí, uma coisa que eu fico muito impressionada, e foi assim, eu brinco que foi um banho de experiência, porque eu já havia feito uma primeira graduação, já tinha feito uma pós no Einstein, inclusive, e quando eu fui fazer enfermagem, eu vivi aquela experiência que é ser estagiário de enfermagem no meio da pandemia, em algumas instituições renomadas, e entender a dinâmica da hierarquia hospitalar, porque ela existe, vocês sabem que ela existe. Então, o que acontece? Muitas vezes, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, ou até mesmo enfermeiro, não tem nem coragem de se comunicar com o médico. Estou falando aqui, gente, impressões, não estou falando verdades, estou falando impressões minhas da minha trajetória, tá? Então, o que acontece? Da onde vem esse medo? Ele vem muitas vezes de uma falta de conhecimento. Acontece que a medicação que o técnico está aplicando, ele precisa entender muito bem o que é. Então, quantas vezes eu presenciei cenas ali como estagiária, né, e em seguida em vários momentos da graduação, depois trabalhando um pouco, em que havia um medo de comunicar. Então, o técnico estava numa situação, ou o próprio enfermeiro, em que ele achava que ele estava fazendo uma eutanásia no paciente. Gente, isso aconteceu, eu vi, entendeu? Não, mas essa medicação, a pessoa não estava entendendo. Então, eu gosto de dar o exemplo assim, a própria Luciana Dadalto, que eu admiro profundamente. Quantas pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória de graduação em enfermagem conheciam a Luciana Dadalto? Pouquíssimas. Então, como que a gente faz esse conhecimento, essa aula de bioética da Luciana Dadalto sobre conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia, chegar nesse técnico de enfermagem, nesse enfermeiro, potencialmente nesse auxiliar? Porque é extremamente importante. Então, a gente bola esse curso, é um orgulho imenso, né? Inclusive, Sinara vai dar uma aula a partir de agora conosco também. E a ideia é democratizar, gente. Então, a perspectiva do curso, de fato, é uma abordagem primária. Eu quero colocar o meu pé dentro do paliativo pediátrico, vem para o nosso curso, faz o curso, ele agrega demais, né? A gente tem essa perspectiva também de não competir. Existe uma outra coisa na saúde, que é essa competição absurda, né? Que eu acho cada vez mais assim, paliativo pediátrico, gente, é um nicho, sabe? Não precisa ter competição.
Sabe, a gente precisa se agregar, a gente precisa dar as mãos. Eu sempre falo isso para assinar. O Brasil é um continente, galera, sabe? Assim, tem espaço para todo mundo, ainda mais com uma causa tão específica, né? Enfim, o curso está aí. Convido vocês a conhecê-lo, não posso ficar horas falando sobre ele. E vou falar sobre o nosso encontro presencial, que é justamente essa conexão, essa primeira conexão com a questão do cuidado paliativo pediátrico e natureza. Então, assim, a Arara Azul surge com essa perspectiva paliativo pediátrico, mas sempre com um pé nesse eixo de natureza. Então, eu tive uma trajetória, como eu mencionei, em biologia, e ao longo da faculdade de enfermagem, eu fui imediatamente, que eu já tinha essa formação, né, em pesquisa, me formei para trabalhar com pesquisa, fui atrás de uma orientadora que eu admiro muito, cujo trabalho eu admiro muito, que é a doutora Liz Leão. Elisete Leão, ela é pesquisadora no Einstein e enfermeira, e trabalha há muitos anos com saúde e natureza, vários projetos associando saúde e natureza, e inclusive projetos, né, intra-hospitalares, tem alguns projetos incríveis sobre manejo de dor, né, enfim, a diferença do manejo de dor em pacientes que têm acesso a imagens de natureza. As pesquisas delas são fantásticas, as publicações são incríveis, convido vocês, inclusive, a conhecer. E aí eu coloquei aqui para vocês um pouco da bibliografia que norteia o trabalho que a gente faz no nosso encontro presencial. Quem toca uma parte desse encontro é a nossa equipe interna, né, de paliativo pediátrico especificamente, e o eixo de natureza é a doutora a doutora Denise, que segue com o trabalho da Liz Leão, que é oncopediatra, e foi se especializar também nessas práticas de saúde e natureza. Então, o que é aplicado no nosso encontro é o banho de floresta, que é uma técnica específica, que é até engraçado, as pessoas associam banho à água, né, mas não necessariamente. O banho de floresta é uma técnica que vem do Japão, super específica, e a Liz, né, publicando, e a Denise aplicando, a gente está atualmente norteando o nosso encontro presencial com base nessas técnicas. Ah, Fernanda, mas qual que é o objetivo disso? Saúde mental. A gente sempre quis trazer uma prática, né? Então, a ideia é literalmente possibilitar que as pessoas conheçam uma prática de conexão com a natureza. Ah, mas se conectar com a natureza não é só ir para a praia e abrir uma cerveja? Não, pelo contrário, já existe muita evidência mostrando isso. Existe uma diferença entre estar na natureza e se conectar com a natureza. E isso não sou eu aqui falando e inventando, tá, gente? Isso são pessoas que pesquisam há anos e anos. Então, é super bacana porque a gente vê o benefício. E aí eu queria compartilhar aí dois depoimentos. O primeiro da Mônica, médica neo, que fala, né, sobre o nosso curso. Sou médica neonatologista com mais de 20 anos no mercado. Foi a primeira vez que entendi claramente como os cuidados no fim da vida ou perante um diagnóstico que compromete a qualidade de vida podem fazer tanta diferença, não só com o paciente pediátrico, e sim com a família e os profissionais envolvidos no cuidado. O curso foi mais do que tratamento para dor, legislação, comunicação de notícias ruins. Foi de cuidado com o outro e consigo mesmo. Porque quem cuida também precisa se cuidar. Cada um dos profissionais envolvidos para que o curso acontecesse entregaram não só conhecimento, e sim a vontade de que o mesmo se espalhe e atinja o maior número de profissionais possível, para assim falarmos a mesma linguagem do amor, da empatia e da compaixão. Então, a Mônica, para a gente, assim, foi incrível esse depoimento, porque é uma pessoa que, gente, está, né, há 20 anos no mercado. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. Muito interessante que a gente tem bastante médico também, a gente tem um foco no multi, né? Enfim, médico também é multi, eu detesto essa separação, mas enfim, no fim temos uma demanda de médicos também, o que é incrível, porque a gente sabe que cada médico que passa pelo nosso curso também tem ali um poder de levar uma sementinha para a sua equipe dentro do hospital. E o segundo depoimento, eu gosto bastante da Paula Físio, o curso superou as minhas expectativas, aulas com profissionais atuantes na área e experientes. O encontro presencial foi sensacional. Aprendi na prática sobre as técnicas de comunicação, algo que é tão necessário e tão desafiador, ainda mais na abordagem sobre o paliativo pediátrico. O banho de floresta, realizado no Parque da Água Branca, trouxe a importância dos profissionais cuidarem de si e procurarem estar bem para cuidar do outro. Foi tão incrível que eu sigo realizando e me conectando com a natureza de forma intensa sempre que possível, como aprendi no curso. Então, a nossa ideia é essa, né, deixar uma técnica, poderia ser
uma técnica de meditação, zen budista, né? Enfim, a nossa escolha foi a técnica do banho de floresta e da conexão com a natureza pelo propósito da Casa Ararazu. E aí o que eu brinco, né, nas palestras é que é um convite para que a gente vá atrás de técnicas, né? Para que a gente vá atrás de cursos. Eu brinco que um dia uma profissional super renomada em paliativa pediátrica estava falando comigo, eu falei, você não acha que você devia fazer um retiro? E ela falou, mas como eu faço um retiro? O que é um retiro? E eu acho que é isso, né? A gente conectar um pouco mais esses mundos e entender que saúde mental tem muita gama de técnicas para a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, voltando para cá. Um pouco do perfil dos profissionais que passaram pelo nosso curso em 2025, então a gente teve ao todo 105 alunos. É interessante esse perfil, né, como eu comentei com vocês, 38% de médicos, mas a gente conseguiu atingir diversas classes profissionais, que para nós é super importante. Em 2026, a gente teve um crescimento, e eu gosto de mostrar, na verdade, esse slide, é um slide que a gente também utiliza em relatório de atividade, porque é super importante a gente mostrar o crescimento do curso. Então, entre o primeiro semestre de 25, o segundo semestre de 25 e o primeiro de 26, a gente deu um boom. É muito bacana porque as aulas todas ficam gravadas, então não necessariamente os alunos conseguem entrar todos de uma vez, porque está em plantão, está fazendo, né, uma outra atividade, mas a gente percebe que realmente as pessoas que se inscrevem, elas consomem o nosso conteúdo, que é o mais importante, gente, que o conteúdo seja consumido na hora que a pessoa consegue, o jeito que a pessoa consegue, mas que o conteúdo seja, de fato, consumido pelos alunos. Bom, grupo terapêutico, eu tinha um slide antes disso que sumiu, então, falando primeiro sobre o propósito do grupo, ele é tocado por uma psicóloga do nosso comitê clínico, que, por sua vez, tem uma colega também tocando junto com ela, então, Vanessa e Débora. Tudo aí a gente deixa detalhes no site, no nosso Instagram, mas queria só mostrar aí um pouco para vocês a demanda pelo grupo terapêutico de acompanhamento de luto para familiares. A gente teve em 2025 33 inscritos, em 2026 o número sumiu, mas acho que era por volta de 30 também. Gente, o grupo terapêutico, qual que é o objetivo desse eixo? Valorizar psicologia também. Então, só para vocês entenderem, a Casa Ararazu oferece um grupo gratuito para que os familiares se inscrevam, né? Então, profissionais indiquem familiares que podem se beneficiar e, por sua vez, a Casa Ararazu remunera esses profissionais de saúde. Então, eu estou contando essas dinâmicas internas para vocês entenderem o propósito da instituição, gente. A gente quer ter projetos acessíveis ao público, mas onde os profissionais não tenham que trabalhar de maneira voluntária, que é uma dinâmica brasileira também, que eu não sou contra. Aliás, eu passei a vida fazendo trabalho voluntário, assim, muito mesmo, mas acho que trabalho voluntário tem um momento, não só da vida, como da trajetória profissional, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, fantástico o trabalho voluntário para quem está se formando, ou para quem quer ter uma experiência nova na vida, mas você sustentar uma instituição de saúde com o trabalho voluntário é muito delicado. Então, o grupo terapêutico, eu não entendi exatamente a sua pergunta, Sinara, como a gente... Não, eu estou perguntando para o pessoal que está aqui com a gente, porque eu já queria que eles entendessem que a gente pode usufruir disso, né? Exatamente. E, inclusive, foi falha minha, porque o slide anterior era justamente para isso, mas o nosso Instagram, inclusive, abriu um novo grupo agora, né? Os nossos grupos... A gente está melhorando, tá, gente? Nossa comunicação e etc., porque tudo, justamente, é mais um eixo super desafiador. Os grupos são semestrais, tá? Então, a cada começo de semestre, a gente tem novas inscrições e, justamente, temos um grupo terapêutico e um grupo de acolhimento, né? A Vanessa desenvolveu, a partir de 2026, até 2 grupos diferentes para dar conta da demanda, porque muitas vezes é isso, a gente tem 33 inscritos, mas não necessariamente todos têm perfil de grupo terapêutico. Alguns têm perfil de grupo de acolhimento, e claro que também não vou ser eu que vou detalhar a diferença, gente, para isso que, né, hoje eu estou pincelando tudo, quem, né, fala
sobre o projeto especificamente nesse eixo é a própria Vanessa. Mas a gente tem uma equipe justamente para tirar todas essas dúvidas. A cada semestre abrem as inscrições. Então abrem as inscrições, a gente encaminha paciente, ou a própria família se inscreve e o formulário chega na Casa Ararazu e imediatamente a gente já começa a falar com essa pessoa, tá? Então a gente está, inclusive, melhorando cada vez mais o nosso primeiro contato com esses familiares, para já conseguir criar um vínculo com eles. E aí é bem bacana, claro, gente, esse ponto fraco das conexões de internet, né? Às vezes as pessoas podem estar num lugar onde a conexão não é muito boa, mas a gente conseguiu perceber, né? Inclusive estamos fazendo um relatório de atividade, que ao atingir esses familiares, quando a pessoa engaja, realmente, assim, ela, sabe, se desdobra para conseguir uma conexão boa para entrar no grupo. Então, eixo de acompanhamento de luto para familiares é um dos nossos projetos de assistência da Casa Ararazu. A gente tem um apoio à pesquisa, tá? Então, deixar aqui apenas essa pincelada, né? Então, a gente começou uma pesquisa com a Esther e com o Vinícius, que a Casa Ararazu vai apoiar a publicação, que é uma pesquisa, basicamente, que possa contribuir, como várias outras que já estão sendo feitas, nessa questão de entendermos a demanda por paliativo pediátrico no Brasil, né? Então, já tive muito essa discussão com a Sinara, acho que a gente tem que seguir pesquisando e seguir publicando, porque na política nacional, acho que a gente está com um número, talvez, muito baseado em óbitos, né? Então, falando sobre números, falando sobre atualidades, a nossa política nacional afirma que no Brasil temos 33 mil crianças que precisam de cuidados paliativos pediátricos. E, ao mesmo tempo, na literatura, quando a gente olha para o Reino Unido tem 86 mil crianças com doenças crônicas complexas, raras e etc., com demanda de paliativo pediátrico. Então, existe aí um desafio, né? Porque a gente está com um número talvez muito abaixo do número real. Então, bora pesquisar, bora se unir, né? Para conseguir estimar melhor esse número. Então, só dando uma pincelada, porque eu sei que é muita informação, a Casa Ararazu faz essa pesquisa internamente com pesquisadores? Não. A Casa Ararazu apoia a publicação, tá? Nós não temos comitê de ética, nós não somos uma universidade, então a gente simplesmente pode destinar um recurso para apoiar uma publicação. Mais uma vez, no futuro, quanto mais recurso a gente tem, mais a gente pode apoiar diversas publicações pelo país que estejam incentivando o avanço do paliativo pediátrico no Brasil, porque publicar é super caro, infelizmente, como vocês sabem. Pequenos e médios projetos, a gente ajudou aí na tradução para o português do Magnify Talk, não sei se já tiveram alguma conversa sobre isso, ou vão ter, mas é uma ferramenta super bacana. A Global Tree House, né, que é essa fundação, é uma fundação que vale a pena conhecer. Eles estão baseados na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de conhecer a Laura, que é quem dirige a fundação, em uma viagem para conhecer hóspices pediátricos pelo mundo. E é uma fundação super bacana, porque justamente eles são especializados em paliativo pediátrico. Eles apoiam, eles estavam presentes no Congresso em São Carlos, eles criam instrumentos, eles colocam pessoas em conexão, enfim, toda uma maestria aí, cujo trabalho eu admiro bastante. E um pouco dos grandes que participaram do desenvolvimento dessa ferramenta, eu gosto de colocar esse slide, porque justamente quando você cria uma ferramenta do zero, parece que ela foi assim, né, inventada, mas na verdade a Global Tree House foi atrás de pessoas, né, pessoas e instituições extremamente renomadas no momento de criação dessa ferramenta. Aí um pouquinho de um artigo que a gente conseguiu publicar no eHospice, que eu gosto de mostrar, porque é isso, gente, a gente precisa publicar, a gente precisa se colocar no mundo, a gente precisa mostrar o que está acontecendo para as pessoas darem visibilidade para o nosso trabalho também. E aí chegamos no final, né, o projeto mais importante do momento, que é a assistência em paliativo pediátrico via telemedicina. Então, para esse projeto, tem algumas dúvidas que eu não vou conseguir tirar, porque a gente precisaria da doutora Cíntia aqui conosco, infelizmente ela não está aqui hoje, mas estamos ultra à disposição para as dúvidas que permanecerem. O projeto vem, primeiro assim, né, já que estamos aqui para compartilhar também as dificuldades, 18 meses para a gente conseguir uma aprovação do CREMESP em São Paulo, tá, gente? Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 18 meses é coisa pra caramba. Então, é isso, sabe? É uma paciência imensa toda vez que a gente cria um projeto novo, do zero, porque é muito burocrático,
mas a gente acredita que é um caminho que a gente está abrindo justamente para aqueles que virão depois, né? Então, assistência em paliativo pediátrico via telemedicina, ela é um projeto cujo objetivo é chegar em crianças, bom, com doenças graves, raras, condições crônicas complexas, e as famílias que precisam desse cuidado especializado através do Brasil. Então essa família está em um lugar cuja equipe não necessariamente entende muito de paliativo pediátrico. Vamos trabalhar junto. Então, como que funciona o projeto? Durante 6 meses, a criança e a família recebem um acompanhamento multiprofissional especializado, com foco em escuta qualificada, apoio no manejo de sintoma, orientação com decisão compartilhada, suporte emocional contínuo, então psicólogos também super à disposição, e articulação com as equipes assistentes. Isso é uma frase muito importante, gente, articulação com as equipes assistentes. Qual que é o objetivo da Casa Ararazu? Espalhar, democratizar. Então, assim, você tem um profissional isolado, não sei aonde, que eu falo isolado, pode ser na Amazônia, mas também pode ser isolado na favela em São Paulo, entendeu? Assim, isolamento não precisa ser físico e geográfico, né? Pode ser uma bolha de isolamento de conhecimento. A pessoa está ali, um paciente, ela não sabe manejar, ela não sabe, e assim, ela não vai ter como fazer uma pós-graduação numa super faculdade, entendeu? Então, recurso, a gente investe, o profissional entra em contato com a gente. Então, o que acontece? Durante esse projeto, a gente está à disposição. Então, existe o atendimento para com a criança e a família, mas existe também a perspectiva de consultoria para esse profissional de saúde, gratuito, gente, tá? Então, voltando, gratuito. Então, justamente, o objetivo a longo prazo é inserir, inclusive, esse projeto no sistema público, porque a gente acredita muito no potencial dele, tá? Estamos atualmente com 3 pacientes, eu, infelizmente, ainda não posso falar sobre os pacientes, por regras de confidencialidade, mesmo mudando aí os nomes, mas em breve a gente vai ter esses estudos de caso compartilhados pela doutora Cíntia, para justamente entender como que a gente pode melhorar e aonde que já está funcionando. Então, de novo, democratização do conhecimento. Se a gente tem pessoas muito qualificadas em centros do Brasil, como que a gente faz com que essas pessoas muito qualificadas possam chegar, não só para atender a família e a criança, mas também para dar um suporte para o profissional de saúde que está isolado e que não necessariamente consegue cuidar dessa criança. Então, não sei se ficou claro, mas basicamente a gente está aí nesse momento de lançamento do projeto, né? Ele faz 3, 4 meses que a gente lançou, estamos com os nossos 3 primeiros pacientes. Então, se você é um médico ou um profissional de saúde, se você atende uma família, né, que se encaixa nesse perfil, fala com a gente. Instagram e, teoricamente, um QR Code, que era para aparecer aqui, obviamente eu ainda não melhorei tanto na tecnologia. Vamos terminar com a poesia e depois eu cuido do QR Code. Esse é um texto que a Paty, que está conosco, enfermeira, escreveu, que eu gosto bastante de terminar com ele. Fiquei pensando em tantas vezes que somos a casa de alguém, não como espaço físico, mas como presença que permanece de forma intencional e genuína. Abrigo e afeto, mesmo sem paredes e um teto. A Casa Ararazu já é casa, quando cria pertencimento, constrói vínculos e sustenta esperança. A casa física não é o ponto de partida, é consequência de algo que já existe. Talvez porque toda casa começa invisível. Primeiro, ela nasce dentro, na intenção e no propósito. Antes do espaço físico, o espaço relacional. Então, eu gosto de terminar, o nosso QR Code está aqui, para quem quiser, se eu não me engano, ele dá direto no site ou no Instagram, e a gente está melhorando, gente. Então, o objetivo também é esse. Entrou no nosso Instagram e sentiu que não está muito claro como é que você inscreve um paciente ou como é que você encaminha, a gente está confuso. Fala, está confuso, escreve lá, sabe? Acho que é assim que a gente evolui, é assim que a gente melhora. Eu comecei falando isso, vou terminar repetindo, começar uma instituição de saúde no Brasil do zero não é fácil, então a gente... Muito obrigada, era isso que eu ia te perguntar, só para o pessoal saber, porque às vezes até eu já fiquei com a dúvida, assim, lembrei do grupo de luto, aí como que eu entro em contato? Entro no site, entro no Instagram, falo no WhatsApp, a gente está melhorando. Tem algum canal, pois é, tem algum canal que você acha que é mais recomendado?
Então, eu diria Instagram, que é justamente o nosso foco a partir de agora, é que o Instagram seja o centro, e aí ele leva para outros lugares, né? Então, nesse momento, inclusive, a gente colocou uns destaquezinhos, aqueles destaquezinhos no nosso Instagram. Então, tem o ensino, grupo de luto, telemedicina e quem somos. Aí a gente está melhorando, os destaques levam para o site, mas a ideia é que justamente as pessoas consigam entrar e já imediatamente, putz, grupo de luto já tem um link de inscrição. Telemedicina já tem o WhatsApp, né? E a gente tem uma enfermeira na telemedicina, tem dois atendimentos, mas um deles é direto da enfermeira, para inscrição de paciente, porque também é super burocrático, né, gente? Assim como quando você chega num hospital, você não pode sair entrando até chegar no seu leito, você precisa de toda aquela burocracia, a gente tem ela na telemedicina, então a gente tem que assinar um contrato de confidencialidade, a gente tem que comunicar com o médico titular, e para tudo isso a criação de um fluxograma, que é novo, que a gente criou e pretende tornar ele cada vez mais fácil, né? Mas basicamente, Instagram, destaque, a ideia é estar claro, né? Grupo de luto, inscrição, telemedicina, inscrição e já uma comunicação direta com o pessoal de atendimento aqui da casa e tal. E eu queria muito que o pessoal refletisse sobre isso, assim, porque vez ou outra eu tenho familiares que às vezes criam, por exemplo, um grupo. Eu tenho mães que já me convidaram e, pum, me botaram assim num grupo, né? E aí, depois que eu conheci a Casa Arara Azul, fiquei pensando, nossa, não tem um mediador nesse grupo, né? Então, assim, o grupo é terapêutico, sim, porque elas se reúnem, elas conversam, mas às vezes situações muito importantes precisam ser guiadas naquela conversa. Então, e eu não entro exatamente assim, eu já entrei, já tive momentos que eu conversei com elas, mas às vezes eu não entro exatamente por ser um profissional e não ter treinamento, eu tenho uma responsabilidade e uma preocupação de entrar e não saber cuidar de algo, né? Então, depois que eu conheci a casa, eu fiquei pensando, nossa, quão importante não é conhecer e ter uma instituição que está ali respeitando o profissional, e eu acho que bacana quando você traz isso, né? Que, claro, a gente está ali, tipo, eu tenho esse grupo de WhatsApp, ele me permite ver coisas que normalmente, às vezes, eu não vejo e que é importante para a minha atuação, de ouvir, né, como elas se comunicam e tudo, e elas saberem que eu estou ali, e isso me permite, né, ter essa vivência, essa troca, mas também não posso estar trabalhando o tempo todo, né? Então, assim, aí a instituição trazer essa contrapartida para o profissional, e isso é muito massa, e a gente poder referenciar essas famílias para um cuidado profissional. Então, assim, quantas vezes a gente não está cuidando dessas famílias e a gente não tem para onde mandar, como eu tinha trago para você, né? Que era uma coisa que me preocupava muito nesse aspecto da saúde mental, né? Que muitas vezes a gente tem uma deficiência na rede, seja medicina suplementar ou SUS, né? A gente tem muita dificuldade. Então, a gente ter esse olhar para o suporte da Casa Arara Azul agora como algo, né? Então, assim, eu acho que esse encontro ele me deixa muito feliz para que a gente entenda que a gente pode fortalecer como um grupo, né? Olhar para isso. E aí, a telemedicina também, né? Então, assim, quantas vezes a gente vai ter alguns centros, mas mesmo aqui no meu estado, né? Eu tenho colegas aqui que são do interior, aqui do Ceará, que a gente gosta muito, que foi um dos motivos para a gente fazer esse grupo também, foi para a gente estar colocando os nossos residentes que estão aqui em Fortaleza, mas que estão lá no interior, principalmente em Sobral, mas não é só Sobral, porque a gente tem residentes de pediatria que estão em outros interiores aqui, mas que não tinham acesso a gente que está no centro de referência, por exemplo, sabe, Fernanda? Então, agora, está aqui, telemedicina. Então, assim, já imaginou eu poder discutir, ou discutir o caso, ou ter contato com a Cíntia, por exemplo, né? Como médica e outros profissionais que atuam com ela, por que não? Né? Então, assim, entender que, poxa, tem uma instituição bacana. Aí, como eu estava trazendo para você, e aí, gente, só para vocês saberem, eu estava trocando com a Fernanda, dizendo, Fernanda, estou pensando em talvez, e algumas pessoas aqui sabem disso, que eu tinha pensado em ter uma associação, uma coisa aqui meio nossa, né? E aí, às vezes, isso é algo que é muito difícil de sustentar aqui com a nossa realidade de atuação profissional, porque demanda muita coisa, se a gente for fazer algo sério, e existe algo sério já construído, em andamento, né, com pessoas que estão à frente, já acontecendo, né? Então, assim, por que a gente não se une ao invés de se fragmentar mais? Caso depois, né, como a gente conversou, né, Fernando, a gente vá construir outras coisas, ok, mas, tipo assim, já tem coisa muito bacana acontecendo, né? Então, por que a gente não vai
fortalecendo o que já está acontecendo, né? Então, tipo, por isso que... né, Sinara, porque é o que eu falo. Então, gente, o projeto da telemedicina de vocês está incrível, a gente quer formar um núcleo no Ceará. Vamos formar um núcleo no Ceará, entendeu? Acho que é isso, a gente precisa também otimizar. O que eu falo na saúde as pessoas têm um pouco de dificuldade de delegar, sabe? Então, existe uma coisa aqui que vamos caminhar junto, sabe? Tem um paciente complexo, tem uma coisa, vamos discutir o caso. E é justamente isso que você falou, e mesmo com você, né, Sinara? Quem tem acesso a Sinara, quem tem acesso a Cíntia, quem tem acesso a esses profissionais de saúde que são referência? Vamos usar a tecnologia para que mais pessoas tenham acesso, né? E aí eu acho importante falar historicamente, gente. Toda vez que eu faço essa apresentação, eu gosto de trazer o lado histórico, porque historicamente o Brasil, como muitos países, hierarquizou o conhecimento, gente. E a gente precisa prestar atenção e tomar muito cuidado com isso, porque o conhecimento não deve ser hierarquizado, né? Ele não deve ser, assim, ele não deve ser uma fonte de lucro absurdo. Eu sou super a favor do lucro, tá? Em várias questões. Agora, com o conhecimento é muito complexo. Então é isso, sabe? Nosso objetivo é esse, é que as pessoas, sabe, a longo prazo, tem 1000 projetos internos que a gente sonha em tornar acessível, entendeu? Que o profissional, que o residente está ali com um caso super complexo, e, ele não sabe manejar, então, de repente, em 2 segundos, ele já fala com a Casa Ararazu num aplicativo, com alguém que vai auxiliar ele, entendeu? Sabe, eu acho que é isso, a gente precisa acreditar no nosso poder de rede. Porque o Brasil é foda, vamos combinar, a gente é incrível. A gente tem que acreditar, tem que acreditar, sabe? Como bons paliativistas, nós temos que acreditar, Fernanda. Muito obrigada mesmo. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Aproveitem, meu povo. Ô, mulher. Tem jeito. Eu sei. Eu também sou assim, quando eu não estou falando. Eu fico ali... E eles estão aqui, eles estão falando no grupo paralelo. Alguns falaram já. Teve gente aqui que falou do interior. Oh, meu Deus. Mas é isso mesmo. Mas vamos lá, então. Gente, o que eu quero, assim, só finalizar dizendo, entrem em contato conosco, sabe? Somos uma rede, estamos aqui para se fortalecer, a gente precisa se fortalecer, a gente não pode ter vergonha de falar que não sabe, acho que as coisas só vão evoluir se a gente tiver muita noção de que a gente não pode ter vergonha das nossas fraquezas, sabe? Porque é assim que a gente vai evoluir junto, sabe? Então, é isso, eu gosto dessa frasezinha que apoia um novo horizonte para os cuidados paliativos pediátricos no Brasil. Se Deus quiser, a gente vai ter cada vez mais representatividade de Norte e Nordeste dentro da Casa Ararazu, tá? Então, o Sinara vai estar conosco no nosso comitê clínico a partir de 2027. E é isso, vamos que vamos, muito trabalho e muita coisa linda por vir. Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. A gente se vê segunda que vem, meu povo. Um beijo. Beijo, Sinara. Obrigada. Tchau.